esse 1-0. Muito bem, Nath, eu vou precisar te interromper, porque nós vamos agora entrar ao vivo com o nosso repórter Rogério Costa. Nossa equipe está acompanhando neste momento a coletiva de imprensa que vai dar mais detalhes sobre aí o corpo da adolescente Ana Beatriz, de 15 anos, que foi encontrado no final de semana. Bom dia, Rogério Costa. Você está na Secretaria de Segurança Pública, né? Bom dia para você, Mara. Já começou na realidade a entrevista coletiva da Cúpula da Segurança Pública para esclarecimentos a respeito do caso da Ana Beatriz, cujo corpo foi encontrado no final de semana em um imóvel localizado na região norte da capital. Vamos acompanhar o que diz. Desaparecimento da Ana Beatriz. Inicialmente agora a Primeiro eu gostaria de destacar delegada titular do caso. o apoio que nós tivemos e o empenho que todas as forças de segurança pública tiveram desde o Delegada Thalita Aquino. dia em que nós tomamos conhecimento, tendo em vista que o desaparecimento ocorreu no dia 8 de abril e a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Perícia Oficial, Polícia Penal, todos estiveram envolvidos para que a gente conseguisse esclarecer esse caso e elucidar o mais rápido possível. Detalhes sobre o desenvolvimento da investigação, recomendação do secretário Flávio Saraiva. Desde o início, né? Vou relatar aqui para vocês. A adolescente Ana Beatriz desapareceu no dia 8 de abril. Ela foi vista pela última vez nesse dia. E, inclusive, ela esteve na escola onde ela estudava, no IFAL, no Instituto Federal, aqui em Alagoas, no centro. Participou normalmente da atividade escolar. Nós temos imagens, inclusive, dela entrando no estabelecimento de ensino. Ela saiu do local por volta das meio-dia e 20, com destino ao bairro da Garça Torta. Ela teria saído de casa informando, inclusive, que teria aula nos 2 turnos nesse dia e sairia da aula por volta das 4h30 da tarde, quando então ela combinou com o namorado, um rapaz chamado Diogo, para que ele fosse buscá-la no IFAL. Só que o que nós apuramos é que ela não teve aula nos 2 turnos nesse dia, ela só teve aula pela manhã, saiu desse local, saiu do IFAL, com destino ao bairro da Garça Torta, onde teria se encontrado com o suspeito, e a família deu por falta dela somente no período da noite. Né? O que aconteceu nesse intervalo? O namorado ficou aguardando, né, que ela encaminhasse alguma mensagem para ele, informando que a aula teria acabado, mas isso não aconteceu. E já no cair da noite, a família achou estranho, porque não era costume que ela ficasse sem avisar onde estava e sem retornar para casa. Entraram em contato com esse rapaz e ele informou que a Ana Beatriz não estava com ele. E aí começou-se essa preocupação e foi feito o registro do boletim de ocorrência para que a polícia tivesse conhecimento e tomasse as primeiras providências. Então, com essa comunicação, foram coletados os primeiros dados, foi quando soubemos da rotina dela nesse dia, e com o auxílio da família, nós coletamos número de aparelho celular, né, verificamos pessoas com quem ela podia ter se encontrado, inclusive conversamos com o namorado que também nos relatou isso. Ele disse que no período da tarde também mandou mensagens para o celular dela e já não mais recebia essas mensagens. Quando soubemos, então, que o suspeito tinha já um contato com ela, porque ele era próximo da família, e surgiram os boatos de que eles teriam um relacionamento extraconjugal e, por esse motivo, teriam marcado um encontro. Quando nós tivemos acesso ao histórico de ligações e de WhatsApp da vítima, nós verificamos que realmente havia um relacionamento entre os dois. Isso aí é certeza, já a polícia já conseguiu
verificar essas informações. E também recebemos o extrato bancário da vítima. Através desse extrato bancário, foi verificado que no dia em que ela desapareceu, ela recebeu um Pix na conta dela, no valor aproximado ali, no valor de R$20, na verdade. E aí, em diligências para localizar a pessoa que realizou essa transferência, nós conversamos com este rapaz e nos informou que o suspeito, que hoje está preso, teria solicitado a ele que fizesse esse Pix, alegando que o dinheiro seria para que a filha dele pagasse um lanche na escola. E, na verdade, aquele Pix era para que a Ana Beatriz pegasse um carro por aplicativo, uma moto, no caso, para poder se encontrar com ele. E aí nós conseguimos vincular essas informações porque verificamos que o valor da corrida que ela realizou pelo aplicativo 99 era aproximado ao valor que ela recebeu. Estava um valor de R$14. Então, com certeza, ela recebeu esse dinheiro para que ela pudesse pagar essa corrida e encontrar o autor no local onde tudo aconteceu. Então, de posse dessas informações iniciais, foi solicitada a prisão temporária do suspeito, né, foi concedida a prisão, e essa prisão foi realizada 4 dias depois do desaparecimento. Foram realizadas buscas também na residência dele, infelizmente não encontramos nada que auxiliasse nesse primeiro momento, e desde então nós não paramos as buscas nas regiões próximas de onde ela teria desaparecido. Inclusive, foi ouvido um mototaxista que efetuou a corrida, né? Nós, depois do depoimento dele, descartamos qualquer envolvimento, realmente ele só foi ali prestar o serviço dele, deixou a menina e novamente voltou ao trabalho. Então, depois disso, dessa prisão, de início, o suspeito foi interrogado e não admitiu sua participação no crime. Nós continuamos realizando as buscas quando recebíamos qualquer denúncia, qualquer informação, e nos solidarizando com a família, além de ter que cumprir o nosso dever. Aí, após todas essas buscas, infelizmente, que não deram resultado, quando foi agora no feriado, nós recebemos informações da Polícia Penal de que teria um informe de onde poderia estar o corpo. E aí nós realizamos essas buscas no sábado, inclusive em um sítio próximo de onde nós já tínhamos feito várias diligências, e lá nós encontramos finalmente o corpo de uma mulher, um corpo do sexo feminino, e que tem todos os indícios, todas as características de que seja Ana Beatriz. A gente não pode aqui cravar no momento, porque vai haver identificação, né, do cadáver, mas tudo corrobora para que seja, né, realmente a adolescente Ana Beatriz, devido ao local, né, em que era frequentado, era próximo da casa do suspeito, próximo da casa em que o padrasto dela, inclusive, trabalhava, tomava conta como caseiro. E nós estamos aguardando o resultado dessa identificação e também da causa da morte, para que a gente dê continuidade aí a essas diligências. Delegada Thalita Aquino, falando a respeito do caso. Agora, o delegado Flávio Saraiva, ele está passando a palavra para Rosana Coutinho, que é da perícia. Só complementando o relato da delegada Thalita, já no primeiro momento das buscas pelo corpo, um perito da Polícia Científica acompanhou para fazer todo o relato e descrição do local onde a vítima se encontrava, né? Um poço, e que até o local onde ela se encontrava, por ser um local frio,
corroborou para o que se chama na perícia de saponificação do corpo, um meio que conservou o corpo um pouco, né? Não estava como se estivesse ao ar livre, estaria mais decomposto. Mas o perito fez todo o exame do local, mas mesmo estando um pouco conservado, a identificação por papiloscopia foi inviabilizada. As papilas dérmicas não estavam íntegras, que possibilitasse uma identificação papiloscópica. Então, agora está se tentando identificar por arcada dentária e, não havendo sucesso, se passará para o exame de DNA. Durante o exame necroscópico, não foi evidenciado lesões por arma de fogo nem por arma branca. Então, vai ser investigado, foi coletado material estomacal para ver se foi por envenenamento ou por asfixia de algum modo, esganadura ou outro meio. Então, estão sendo realizados todos os exames a fim de identificar esse corpo feminino que, de acordo com a investigação, indica ser de Ana Beatriz, mas precisa ter a identificação científica que corrobora a verdadeira identificação. Rosana Coutinho, agora começam as perguntas. Secretário, bom dia, secretário. Primeira pergunta. Bom dia, colegas de imprensa, todos. Deixa eu me aproximar aqui um pouco para que não possa assim, perder a qualidade do som. Secretário, estamos ao vivo pela Rádio Difusora, todos da Segurança Pública também, bom dia. E a pergunta inicialmente para a doutora Thalita e também para quem mais queira colaborar com a resposta. Já foi descoberto qual o motivo do assassinato, da morte da jovem, caso seja confirmada a identidade? E também, em vários momentos, a família pedia celeridade na investigação. O que dificultou, de fato, o processo investigativo até encontrar o corpo, até esse último feriado? Bom dia, muito obrigado. Primeiramente, respondendo sobre a celeridade. Desde o início, nós não cruzamos os braços. Infelizmente, a polícia trabalha com casos totalmente diversos. Cada crime é praticado de uma forma diferente, por pessoas diferentes, e a investigação, ela é sempre específica. Claro que existem diligências rotineiras, mas a gente não tem como precisar em quanto tempo um caso vai ser elucidado. Infelizmente, esse caso demorou mais do que o normal, né, nas palavras da família. E uma das coisas que dificultou, com certeza, foi a forma com que o corpo foi ocultado. Porque até como a doutora Rosana falou, ele estava em uma fossa, não era um local de fácil acesso, a gente tinha toda uma região de mata ali em Guaxuma e Garça Torta para que a gente pudesse averiguar essa informação. Não houve, até o momento, né, da investigação, uma testemunha ocular ficada para que a gente uma busca em um local. Então, desde o início, nós estávamos nos empenhando nas buscas, inclusive com cães farejadores, com o auxílio do Corpo de Bombeiros, com indicações de todas as informações que nós tivemos, e era uma fossa que estava localizada em um sítio em área de mata, ela estava com aparecimento, era uma tampa bem pesada, depois da remoção dessa tampa, inclusive pelo Corpo de Bombeiros, tinha uma quantidade de terra também para poder camuflar. Em cima da tampa dessa fossa havia folhagens cobrindo. Então, provavelmente, mesmo que a gente estivesse com cães farejadores, nós não conseguiríamos, né, localizar de imediato. E tinha outras diligências também que fazer e que a gente tem oportuno de divulgar para que não atrapalhasse as investigações. E ainda bem que nós conseguimos localizar. Claro que não é um desfecho que nós queremos, né? Inclusive, a família sempre tem uma ponta de esperança, tinha uma ponta de esperança de localizar a Ana Beatriz ainda com vida. Infelizmente, o que aconteceu. E em relação à motivação, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a Ana Beatriz estivesse grávida do suspeito. E aí houve essa informação, esse boato, mas que já foi descartado. Em conversa com a doutora Rosana, inclusive, nós pedimos de imediato que fosse examinado, e não foi
verificado nenhum indício de ação. Mas o que nós acreditamos é que pode ser que a vítima tenha simulado uma gravidez e ao ocupar né, ele pode ter se desesperado diante daquela notícia e acabou resolvendo dar fim à vida dela. Né, tendo em vista que ele tinha já a família dele, né, uma esposa, 3 filhos, então isso provavelmente pode ter sido a motivação. Bom dia, delegada. O Adson Corrêa, da TV Ponta Verde. Estamos ao vivo para toda Alagoas. Eu tenho uma pergunta para a senhora e também para a Rosana Coutinho. Delegada, vocês tiveram acesso às conversas através do WhatsApp. Ela não comentou em momento nenhum que estava supostamente grávida, já que a linha da polícia, nesse primeiro momento apresentada, é que ela estaria grávida ou tivesse criado essa versão para se afastar desse homem. O que é que diz as conversas do WhatsApp? E a outra pergunta é sobre a prisão temporária. A polícia já tem elementos suficientes para pedir a prisão preventiva do homem que mantinha relacionamentos com essa garota de 15 anos. E a outra pergunta para a Rosana é quanto tempo leva para poder fazer a questão para a liberação do corpo? São essas duas perguntas que eu tenho no momento. Bom, nessas conversas do WhatsApp, nós não verificamos a Ana Beatriz falando que estaria grávida. Mas em conversas com estudantes do IFAL que estudavam com ela, algumas adolescentes relataram que ela chegou a dizer que estaria grávida, que estava feliz, até possivelmente teria dito que já sabia o sexo do bebê. Porém, quando conversamos com a família dela, ninguém tinha conhecimento desse fato. Inclusive, solicitamos relatórios de atendimento em unidades de saúde, que ela pudesse ter dado entrada, para que a gente verificasse se havia ali de uma gestação, só que isso não foi confirmado. Então, nós trabalhamos com a hipótese de que ela pode ter simulado realmente uma gestação. Então, exatamente corroborando as palavras da doutora Thalita, durante a necrópsia foi verificado se existia uma gravidez. E nem assim, a ponto de saber qual é o sexo, teria que estar já num estágio avançado, e não havia. E quanto ao prazo de liberação, nós só podemos liberar quando o corpo estiver identificado, cientificamente identificado, né? Sabendo que o corpo é daquela pessoa. E nós estamos dando total prioridade ao exame. Hoje ainda vamos receber o material do IML e essa semana, até o final de semana, devemos ter o resultado. Boa tarde. Em relação ao homem que segue preso, qual vai ser o próximo encaminhamento? Vai ter um novo depoimento? E sobre o homem também que teve o caso extraconjugal com ela? Esse suspeito é a mesma pessoa que mantinha um caso com a Ana Beatriz. E nós pretendemos ouvi-lo novamente, né, até para que a gente possa obter mais informações acerca da ocultação do cadáver, acerca da dinâmica do crime, e a gente consiga finalmente fechar essa investigação, até porque nós não descartamos a participação de uma outra pessoa, tanto na execução quanto na ocultação do cadáver. Tendo em vista que a gente ainda não sabe a causa mortis, nós estamos aguardando a análise do IML, para que a gente possa definir como esse crime foi realmente praticado. Professor Rogério Costa, eu gostaria de cumprimentar a todos. Nós estamos aqui pela Organização Nau Melo, pela TV Gazeta News, pelo Gazeta Web. A quem possa responder são duas questões. A primeira, a esposa é suspeita, a esposa do trem é efetivamente suspeita para a polícia. E a segunda, me chamou a atenção a questão da conservação do corpo. É possível que a jovem Ana Beatriz não tenha sido morta imediatamente após o desaparecimento, e sim dias depois, ou seja, ela pode ter sido mantida em cativeiro durante um determinado período e após ter acontecido o pior? Bom, a gente não acredita nessa hipótese de que ela pode ter sido mantida em cativeiro. Mas só respondendo a primeira pergunta, né, se a esposa dele é suspeita. É natural, né, que
caso ela realmente já soubesse desse relacionamento que havia entre os dois, que houvesse algum tipo de rixa, algum tipo de rusga entre ela e a Ana Beatriz. Mas nós não temos elementos ainda que comprovem a efetiva participação dela no crime. Então, por esse motivo, ela não é considerada ainda formalmente uma suspeita. E em relação à possibilidade dela ter sido mantida em cativeiro, é muito baixa a probabilidade. A gente não trabalha com essa hipótese, né, considerando os elementos da nossa investigação, inclusive porque o suspeito teria passado a noite dele em casa e ele teria que ter um planejamento muito maior. Nós não colhemos nenhuma informação nesse sentido. Em relação à conservação do corpo, vou passar a palavra para a doutora Rosana, que ela tem mais propriedade para falar. Em relação à conservação do corpo, é devido ao ambiente úmido e frio. Então, isso gera essa conservação, diferentemente se estivesse a céu aberto. Mas não interfere no tempo de morte, só é um modo diferente de se dar a decomposição. Agora? Ok. Maria, da TV Pajuçara. Delegada, eu queria saber o seguinte, foi o próprio autor que indicou esse local? Isso, porque no início ele sempre negava, né, que tivesse alguma participação. Como é que a polícia chegou até esse local? Nós obtivemos informações após um trabalho da Polícia Penal, só que existem informações em relação à investigação que são sigilosas e a gente não pode divulgar aqui todos os detalhes. O que eu posso dizer é que houve cooperação com a Polícia Penal. Em relação a essa prisão, então, vai ser pedida a prisão preventiva? Nós vamos solicitar, sim, a prisão preventiva. Agora nós já temos elementos suficientes, embora não tenha sido concluída ainda a investigação, porque existem dados em análise e algumas diligências internas pendentes, mas já temos indícios suficientes para isso. Herbert Lins, do TNH1. Reforçando a pergunta do nosso colega Rogério, nós já temos a informação de que a suspeito ela pediu demissão e que ela teria da casa onde morava. Então, ela como suspeita. E de quem é essa chácara onde o corpo da Ana Beatriz foi encontrado? Nós recebemos uma informação de que ela teria deixado a casa, mas provavelmente isso não procede, inclusive nós vamos checar, até porque no sábado, quando nós estivemos fazendo as buscas e localizamos o corpo, havia indícios de que tinham pessoas vivendo ali naquela casa, e essa informação vai ser verificada. Mas esse fato por si só não quer dizer que ela seja suspeita. Ela pode estar temendo também pela própria integridade física e dos filhos, né? Já que ela tem 3 crianças. Então, esse fato por si só não colocaria ela como suspeita do crime. A chácara, nós não conseguimos contato com a proprietária, porque ela não reside aqui em Maceió. Então, nós mantivemos contato e já colhemos depoimento do caseiro que tomava conta dessa chácara. Do local onde o corpo foi encontrado, não tinha. E a minha pergunta é em relação à casa do caseiro, se o caseiro era o pai, você falou que era o pai, mas não era da casa onde foi iniciado. E se a possibilidade de algum outro envolvido, como falaram da mãe, da esposa e tudo mais, e se foi passional, principalmente, se foi passional, a questão da indicação e tudo mais. Só pode repetir o início em relação ao caseiro, não entendi. Se quem era o caseiro, falaram do caseiro, só que eu não estava muito presente. Então, tipo, caseiro da casa, se era o pai da Ana ou alguém por fora, ou conhecido da família, e se o crime foi passional, principalmente.
Não, em relação ao caseiro, é porque existem vários sítios na região em que o crime foi cometido. E o suspeito era caseiro de um sítio e ele ocultou o cadáver em outro sítio, onde havia outro caseiro. Então, a conjuntura é essa. Se foi passional, pelos dados que nós colhemos, acredito que ele tenha premeditado crime. Não acredito que teria agido de forma passional e nem por isso nós acreditamos que ele realmente planejou cometer esse crime. Facultaram aqui a palavra para mim novamente. Com relação à questão da informação que a polícia teve, a gente sabe que estava muito irredutível, não queria contribuir com as informações, realmente sempre negando, mantendo silêncio. Essa informação foi pedida por outra colega delegada também, que também estava diante das investigações. E saiu do presídio. Ele está cumprindo essa questão temporária no sistema prisional. Ele mesmo teria confessado onde o corpo da Ana Beatriz estava? É isso que eu quero entender. Ele se encontra, sim, no sistema prisional, até porque ele está cumprindo a prisão temporária, embora não tenha havido condenação, né, porque estamos na fase investigativa, mas existem formas da informação chegar até a polícia, inclusive a Polícia Penal pode elaborar um relatório, como no caso, para passar a informação para a Polícia Civil. E nós fizemos buscas, não houve um ponto específico, o corpo dela está em tal local, não houve essa informação específica. O que a gente soube é que estava nesse sítio, que era próximo, inclusive, de locais onde a gente já estava fazendo as buscas. Era bem próximo. Infelizmente, a gente ainda não tinha chegado naquele ponto. Então, a gente estava esgotando ali aos poucos as possibilidades. Então, consideramos finalizada essa coletiva. Encerrada, portanto, a coletiva. Secretário Flávio Saraiva agora orienta, naturalmente, que todos possam dispersar. E nós vamos, naturalmente, para fechar o trabalho, ouvir a delegada Thalita, que está aqui, que aguarda, inclusive, né, essa questão dos exames, da perícia, para poder fechar o caso, mas ao que parece, a fonte da polícia é uma fonte muito segura. Realmente, o cidadão conhecido como trem, por uma questão passional ou emocional ou de um envolvimento, estaria sendo apontado como o principal suspeito. Delegada, só para pegar uma palavrinha, a senhora aguarda quanto tempo para fechar o caso, diante de tudo que já foi apurado até? Nós temos até o final do mês para poder concluir esse inquérito. E aí vamos finalizar todas as diligências. O trabalho continua? O trabalho continua, sim. Qualquer informação agora é muito importante para a polícia. Com certeza, porque nós não descartamos a possibilidade da participação de outras pessoas, né? Na execução e na ocultação do cadáver. Ok. Muito obrigado, delegada Thalita Aquino. Deixa eu ouvir também, cadê o secretário Flávio Saraiva? Ver se eu consigo falar com o Saraiva. Doutora Rosana também está aqui. Bom, doutora, o trabalho continua, não? O caso não terminou, não foi fechado. Não terminou ainda, estão sendo realizados os exames complementares, né? Foi colhido material biológico estomacal da vítima para fazer o exame, ver se ela foi envenenada, se ela ingeriu alguma substância tóxica. Também ainda está se fazendo o exame de identificação do material coletado durante a necrópsia para comparar com o material da mãe, que já doou material visando esse confronto para determinar se esse corpo é de uma filha dela, né? Já foi colhido o material da mãe? Já sim. Ela foi encontrada com vestes, a família não conseguiu identificar? Isso, assim, eu não sei, deixa eu perguntar, doutora Bárbara Reis. A Bárbara está chegando aqui? Sim, sim. Tirar essa dúvida. Do momento do encontro do corpo, a doutora Rosana está colocando aqui, ela estava vestida? É possível identificar? Ela não tinha vestes no momento da localização do corpo. Pois é, então ela foi desnudada, né, e deixada lá dessa forma. Isso, mas mesmo que ela tivesse com vestes, nós não consideramos somente isso, porque vamos dizer que pessoas tenham roupas semelhantes ou que se troquem as vestes de uma pessoa querendo simular a morte
de outra, né? Então tem que ser o exame técnico mesmo, para comprovar a identidade daquele corpo. Qual é o prazo para que todo esse processo se conclua e que, finalmente, né, cientificamente, a polícia possa ter a evidência final e fechar o caso? Nós esperamos até o final da semana estar com esse exame de identificação concluído. O exame é feito aqui mesmo? Sim, nós temos o laboratório de genética forense da Polícia Científica aqui mesmo. Perfeito, muito obrigado, sucesso. Agradeço. Muito grato pela sua participação. Doutora Rosana Coutinho, que é a perita-chefe aqui em Alagoas, falando a respeito desse rumoroso caso que culminou, né, infelizmente, com o achado do corpo já sem vida, já há algum tempo, porém conservado, como ficou claro durante a entrevista coletiva concedida pelos integrantes da Segurança Pública. É uma pena, né? Ana Beatriz, de 15 anos. Não existe justificativa, razão, Mara, para tamanha violência. E, infelizmente, isso acontece, isso é muito real e impacta toda a sociedade, né? Todos aqueles mulheres e homens de bem que são contra a violência sentem bastante esse tipo de situação. Afinal de contas, 15 anos, um adolescente tinha uma vida inteira pela frente, independentemente, né, daquilo que ela tenha se envolvido, enfim, do relacionamento amoroso que foi citado aqui durante a coletiva, mas nada justifica que uma vida seja tirada por causa disso. Voltamos aos estúdios com vocês. Muito obrigada, Rogério, por todas as suas informações, por inclusive até após a coletiva, né, ter buscado respostas para outros questionamentos. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui junto com a gente. Esclarecedor, né? Agora a gente está aí, então, com essas informações que foram concedidas durante essa coletiva da Segurança Pública de Alagoas, em que a delegada responsável pelo caso, também a perita geral que já está avaliando este corpo do sexo feminino que foi encontrado, né, nessa região aí de mata, dentro de uma fossa, como muito bem ali, né, descobriu o nosso querido Rogério Costa, desnudado, sem nenhuma vestimenta. Vamos, então, agora aguardar essa confirmação, se é realmente o corpo da Ana Beatriz, essa adolescente de 15 anos, que estava desaparecida desde o dia 8 de abril, quase um mês depois foi que ela foi encontrada, né? E as informações principais que a gente tem é como foi que a polícia conseguiu finalmente chegar a este corpo que estava em um local de difícil acesso através de informações que foram concedidas pela Polícia Penal. A delegada se limitou apenas a responder isso. A gente conseguiu essa informação com a Polícia Penal, fomos lá então e conseguimos achar. Também uma outra informação que a gente conseguiu obter através dessa coletiva é que este acusado de cometer este assassinato da Ana Beatriz, ele está preso e ele seria caseiro de um sítio ali da região da Garça Torta. Essa região aí onde o corpo foi encontrado é uma região onde existem diversos sítios. A Ana Beatriz, ela não foi encontrada no sítio onde este, né, companheiro dela, enfim, este rapaz com quem ela tinha esse envolvimento amoroso, trabalhava. Ele trabalhava em um outro sítio e ela foi, então, encontrada em um sítio que está aí, com características de abandonado. Porém, existe também um caseiro aqui tomando conta deste sítio, né? Eles tinham algum tipo de proximidade, pois as famílias se conheciam, a família dela com a família dele. Ele era casado, tem aí, né, 3 filhos. E agora, então, vai caber à polícia encerrar este inquérito e responder a alguns questionamentos, né, do tipo, como foi que esta menina foi morta? Há, então, a possibilidade, né, 2 possibilidades, que ela possa ter sido morta por envenenamento ou por asfixia. Porém, precisa-se agora descobrir isso e essa resposta ela deve chegar até a população alagoana até o final de semana, que é quando o exame que vai, então, conseguir definir a causa da morte é que vai ter esse resultado divulgado. Porém, a gente percebe por essas imagens que foram divulgadas no final de semana que realmente é um local de difícil acesso, uma região de mata ali na Garça Torta e nessa região existem, então, outros sítios e ela foi encontrada dentro de uma fossa. O corpo não está deteriorado como deveria pelo tempo entre o desaparecimento da Ana Beatriz e a data em que ele foi encontrado. A perita até esclareceu, né, que isso pode ter acontecido devido ao local frio e úmido onde o corpo estava, que era dentro de uma fossa.
Mas é claro, né? Ainda tudo vai ser bastante esclarecido, porém essas são as informações que nós temos, né? Provavelmente é o corpo sim da Ana Beatriz, que está desaparecida desde o dia 8 de abril. Agora vai, né, ali ter toda uma comprovação se realmente é o corpo dela ou não. Foi encontrado desnudado dentro de uma fossa em um sítio com características de abandonado na região da Garça Torta. Região essa bastante próxima ao local onde ela foi deixada após uma corrida, né, por aplicativo, uma corrida de moto por aplicativo, onde o objetivo dessa ida dela até a Garça Torta após sair da escola era encontrar com este homem com quem ela tinha, então, este caso extraconjugal. Bem, mais detalhes sobre essa coletiva e também, né, sobre toda essa investigação, você pode acompanhar a partir de agora lá no portal gazetaweb.com. Toda a redação está mobilizada, produzindo material apurado e detalhado sobre, né, o achado do corpo da Ana Beatriz, de apenas 15 anos. Nós vamos agora para um rápido intervalo.